Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje dia 31 de dezembro de 2025 e nós estamos na nossa live de número 53 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Esse livro aqui, minha gente, há 53 dias nós estamos lendo, estamos refletindo, estamos estudando, conversando. Tá sendo muito bacana fazer a leitura desse livro junto com vocês aqui no Café com Gleice. E hoje nós vamos dar sequência, né? Vamos dar continuidade à leitura desse livro. E lembrando que o que a gente faz aqui no Café com Gleice é muito mais do que ler livros, né? Vocês sabem disso. No final da live sempre tem a nossa meditação. Eu sempre leio uma mensagem para elevar o dia de vocês. A gente faz a nossa respiração consciente. Vocês participam também, porque a essência do Café com Gleice, na verdade, é que vocês também participem, tá? Então, a gente tem esse combinado. A gente tem esse combinado aqui, que vocês também participam do Café com Gleice. Vocês também dão a opinião de vocês. E outra coisa, eu sempre fico aqui com a cabeça baixa, lendo. Às vezes eu olho e aí eu comento. Eu sempre vou comentar, tá? Eu sempre vou ler as mensagens aí de vocês. Eu paro um pouquinho para ler. E aí vocês podem participar também. E toda vez que eu falar alguma coisa que estiver ressoando aí no coração de vocês, clica nesse coraçãozinho aí, tá bom? Pessoal do Instagram também. Essa live vai ficar gravada aqui no feed do Instagram por pouco tempo, tá? E não esquece de deixar seu comentário. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando do conteúdo, da live, do livro. E hoje, dia 31, minha gente, chegamos, enfim, no penúltimo dia do ano de 2025 e como eu falei ontem para vocês, né, e vou até repetir novamente, né, a gente não constrói um novo ano num estado de inconsciência. Então escolha bastante hoje com quem vocês vão passar aí a virada de vocês, porque é um momento muito energético, né? Então escolha um ambiente com muita cautela. Escolha com quem você vai estar. Se você vai estar sozinho, também não tem problema nenhum. Eu já passei virada de ano sozinha. Eu acho que foi um dos melhores anos assim da minha vida, sabe? Então, o ano, na verdade, ele não começa no dia 1º de janeiro. Ele não começa no 1º dia de janeiro. Ele começa no seu estado mental. Ele começa no seu estado emocional e no seu estado energético. Então, o ano de 2026, na verdade, ele já começou. Ele já começou com os hábitos que você tem hoje. Entende? Porque a maioria das pessoas vivem numa ilusão de que a virada de ano vai mudar tudo, né? Amanhã, dia 1º de janeiro, vai ser um novo ano. Não vai ser um novo ano se você não for uma nova pessoa. Não vai ser um novo ano se você não for uma nova pessoa. Entende? Então, se as pessoas acham, né? Dia 1º de janeiro, novo ano, tudo mudou, tudo vai mudar. Vocês acham que é assim? Então, o ano, na verdade, ele começa no seu estado mental, ele começa no seu estado emocional e começa no seu estado energético também. Certo, minha gente? Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade para o pessoal ir chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu pai? Vocês? Toda vez que eu vou compartilhar aqui, eu quase que saio da live. Simbora, minha gente, para mais uma leitura. Bom dia, maravilhosos, tudo bem com vocês? Bom dia, Josuélia, Laécio, Isabela, 6h46 da manhã. Simbora para mais uma leitura aqui? Olha, nós paramos ontem, nós finalizamos o capítulo de ontem, que foi Podar o Hábito de Ser Você Mesmo. E engraçado, esse livro ele tem tudo a ver com
com o ano novo, né? Com esse momento que nós estamos vivendo. Porque a proposta desse livro aqui, do Joe Dispenza, é quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, a gente não constrói um novo ano, um novo 2026, se a gente não trabalhar em nós. A questão é, a gente fica só focada no ano, né? Vai ser um novo ano, vai ser diferente, mas na verdade o trabalho todo, a mudança, na verdade, ela precisa acontecer em nós. Essa é a questão. E o livro ele traz justamente isso, essa mudança, esse quebrando o hábito de ser você mesmo. E aí a gente vai passar para o capítulo 12. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Capítulo 12. Desmantele a memória do antigo eu. Desmantele a memória do antigo eu. Mais uma vez, você vai ler e escrever na quinta e na sexta etapa, antes de fazer a meditação da terceira semana. E aí ele traz aqui, quinto passo, observar e recordar. Nesta etapa, você observa seu antigo eu e recorda quem não quer mais ser. Olha isso. Então, nós já passamos pelas outras etapas, né? Recapitulando aqui. As outras etapas que nós passamos, vamos recapitular, se você não assistiu a live de ontem. Ele traz os passos aqui, os passos para você, na verdade, se tornar esse novo eu. Cadê? Deixa eu ver aqui. Podar o hábito de ser você mesmo. Durante essa semana é hora de dar mais 3 passos para podar o hábito de ser você mesmo. Reconhecer, depois admitir, declarar e, por fim, entregar. Então, todas essas etapas aqui nós já passamos, certo? Que, na verdade, é para você reconhecer algo que você não quer. Por exemplo, o que você não quer levar para 2026? Qual é o seu sentimento? Qual é a emoção? Qual é... O que você não quer levar para 2026? Um sentimento, alguma coisa assim, entende? Então, a gente já está agora na etapa, deixa eu ver aqui. Observar e recordar. Assim como nossa definição operacional de meditação na parte 2, observar e recordar é se familiarizar, cultivar o eu e tornar conhecido o que de certa forma é desconhecido. Aqui você ficará completamente consciente, mediante a observação, da inconsciência específica ou dos pensamentos e ações habituais que constitui aquele estado de mente e corpo que você nomeou na segunda etapa, que foi reconhecer, certo? A seguir, você se recordará, mediante lembrança de todos os aspectos do antigo eu, que não mais deseja ser. Você vai se familiarizar com você, entre aspas, sendo a antiga personalidade, com os exatos pensamentos aos quais não quer mais dar poder, de modo a jamais voltar a ser o antigo eu. Isso liberta você do passado. O que você ensaia mentalmente e o que demonstra fisicamente é quem você é em nível neurológico. O eu neurológico é constituído da combinação de seus pensamentos e ações momento a momento. Essa etapa é concebida para criar uma maior percepção e uma melhor observação de quem você tem sido, que a gente já viu lá atrás, que é a metacognição, né? Na verdade, você consegue... a metacognição é você prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção nos seus sentimentos. Ao repassar e refletir sobre o seu antigo eu, você obtém clareza sobre quem não quer mais ser. Observe, fique consciente de seus estados mentais habituais. Na segunda etapa, que é reconhecer, você já observou a emoção que o dirige. Ou seja, você escolheu uma emoção, certo? Essa emoção pode ser raiva, talvez você seja uma pessoa muito raivosa, talvez você seja uma pessoa muito reativa. E aí você não quer mais levar isso para o seu ano de 2026. Então você vai pensar em qual é o sentimento, qual é a sua emoção que você não quer levar para 2026. Entende? E aí ele diz aqui, agora quero que fique tão familiarizado com seus pensamentos e ações específicos, derivados das antigas sensações, que consiga dar-se conta deles enquanto vive sua vida. Com a repetição da prática, é possível ficar tão ciente dos antigos padrões que você jamais permite que frutifiquem. O resultado final é que você permanece à frente do antigo eu.
de modo que tem controle sobre ele. Você começa a notar o início do sentimento que normalmente dirige seus pensamentos e hábitos inconscientes e fica tão familiarizado com isso que o mais leve indício agora é trazido à sua atenção. Por exemplo, se você está superando a dependência em alguma substância como açúcar, cigarro, você está, na verdade, quanto mais é capaz de perceber quando começam as dores e pontadas do vício químico no corpo, mais cedo será capaz de lutar contra eles. Qualquer pessoa sabe quando começa o desejo feroz. Você começa a notar impulsos, a instigação e às vezes gritos altos que soam como: apenas faça, ceda, vá, só uma vez, só dessa vez. Então, quando o nosso corpo está condicionado, quando a gente tem algum vício e a gente não consegue, a gente até tenta parar, mas a gente não consegue, tem sempre aquela vozinha que fala: vai lá, faz mais uma vez, não tem problema nenhum, só dessa vez. Ao avançar em frente e acima continuamente, com o tempo, você consegue notar quando os anseios aparecem e fica mais bem equipado para lidar com eles. O mesmo é válido para a mudança pessoal. Olha só, então o Joe Dispenza ele traz o seguinte: quando a gente quer se desfazer de um vício, é a mesma coisa quando a gente quer se desfazer de algo na nossa vida pessoal. É a mesma coisa, ele diz aqui, ó, o mesmo é válido para a mudança pessoal. Só que a substância não é algo que exista fora de você. Na realidade, é você, seus sentimentos e pensamentos. Na verdade, são parte de você. No entanto, seu objetivo real aqui é ficar tão ciente do seu estado mental, autolimitante, que jamais deixe um pensamento ou comportamento passar despercebido. Quase tudo o que demonstramos começa com um pensamento. Mas só porque você tem um pensamento não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro que se conectaram por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, você deve se perguntar: esse pensamento, ele é verdadeiro ou é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? Olha isso. E a gente tem essa capacidade. Às vezes, quando vem aquele pensamento, a gente tem que se fazer essa pergunta: esse pensamento, ele é verdadeiro ou ele é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? Se eu agir por esse impulso, isso levará ao mesmo resultado em minha vida? A verdade é que são ecos de seu passado conectados a fortes sentimentos que ativam velhos circuitos em seu cérebro e fazem você reagir de modo previsível. E aí, agora nessa parte do livro que nós chegamos, antes dele explicar para a gente realmente como, na prática, como que a gente faz o processo meditativo, ele sempre está trazendo alguns exercícios práticos para a gente, tá? Então, ele diz aqui: oportunidade para escrever. Que pensamentos automáticos você pensa quando sente a emoção identificada? É importante anotar e memorizar a lista para ajudar a reconhecer seu conjunto único de pensamentos autolimitantes. Talvez você considere os exemplos a seguir. Então, ele vai trazer aqui alguns exemplos. Então, pensa aí na sua vida, e agora a gente vai trazer para a sua vida. Pensa na sua vida, durante o seu dia, quais são os pensamentos autolimitantes que você tem, os pensamentos recorrentes, autolimitantes que você tem. Ele traz alguns exemplos aqui, tá? Talvez seja o seu caso ou talvez não. Exemplos de pensamentos autolimitantes. Seu ensaio mental diário inconsciente. Às vezes a gente fica com os pensamentos assim, né? Às vezes talvez você está sem emprego, talvez não está trabalhando. E aí o que você pensa? Na sua cabeça vem: jamais conseguirei um novo emprego. Aí quando a gente não tem aquela coisa, a gente acha que a gente começa a ficar meio cabisbaixo, meio triste, achando que a gente nunca vai conseguir um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Esses aqui são alguns exemplos, tá? Que ele está trazendo. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim. Então, por que me dar o trabalho de tentar mudá-lo?
Minha vida é desse jeito por culpa dela. Ou seja, esse aqui, minha vida é desse jeito por culpa dela, a maioria das pessoas ainda, né, as pessoas que ainda não despertaram, elas têm esse pensamento. E eu pensava muito assim, a minha vida está desse jeito por conta de tal pessoa. A minha vida está desse jeito porque tal pessoa não me ajuda. A minha vida está desse jeito porque fulano de tal chegou na minha vida e fez isso, isso e isso. Entende? Então, sim, são pensamentos autolimitantes. Realmente não sou tão inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto minha situação. Nunca farei diferença. Não consigo. Fulano não gosta de mim. Tenho que trabalhar mais duro que a maioria das pessoas. É a minha genética. Sou igual à minha mãe. Olha isso. Isso aqui são pensamentos recorrentes, né? Talvez você tenha algum desses pensamentos aqui. E às vezes a gente fica naquela, eu não consigo mudar, porque já é a minha genética, eu sou igualzinha à minha mãe. Aí você fica se comparando. Você fica se comparando com as pessoas que você conhece, com as pessoas da sua família, e você acha que você não consegue mudar, justamente por conta da sua genética. E a gente já viu nesse livro que a genética, que a gente pode sim mudar, independentemente da nossa genética, a gente consegue mudar. Então, assim, esses aqui são pensamentos autolimitantes. Quando você diz, é a minha genética, eu não consigo mudar, eu sou igual à minha mãe. Entende? Bom dia, maravilhosa, seja bem-vinda. Bom dia, passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos que participam dessa live maravilhosa. Feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo, meu amor. O meu pensamento é que querer ajudar todo mundo. Exato, exato. Querer ajudar todo mundo é um pensamento que fica recorrente. Às vezes você se preocupa mais com as outras pessoas, você cuida mais das outras pessoas do que de você mesmo. Então, assim, é um pensamento que fica aí na sua mente o dia todo. Então, como eu faço para ajudar a tal pessoa? Então, você sente, esse sentimento é de pena das pessoas. De pena. Só que as pessoas, elas conseguem. Tem pessoas que conseguem fazer as coisas sem você. Só que você não dá espaço para elas. Às vezes a gente acha, fulano de tal não consegue. Não consegue fazer. É porque assim, a gente pega esse lado guerreira, né, da gente, assim, esse lado. A mulher, na verdade, a mulher tem esse instinto de querer cuidar de todo mundo, de querer organizar a vida de todo mundo, ajeitar, consertar as pessoas quebradas, né? A mulher, ela tem muito isso, de querer ajudar as pessoas, de querer consertar as pessoas. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que as pessoas, elas dão conta. As pessoas que estão ao nosso redor, elas dão conta sozinhas. Enquanto você estiver ajudando elas, elas nunca vão aprender a fazer as coisas sozinhas. Claro, depende muito de casos, né? Depende de casos. Talvez tenha essa pessoa que você cuida dessa pessoa, que na verdade ela precisa de cuidados, que ela já é uma pessoa idosa, precisa de cuidados, é diferente. Agora, uma pessoa que ela dá conta, e você sabe que ela dá conta, quando você ajuda essa pessoa, na verdade você não está ajudando. É pelo contrário. Você está fazendo com que essa pessoa ela seja totalmente dependente de você. Entende? Pois é, mas aí a gente não pode ficar nesse pensamento de eu tenho que. Às vezes você precisa pensar em você também. Entende? Deixa eu continuar aqui. Tá? Depois eu volto aqui para os comentários de vocês. Assim como os pensamentos habituais, as ações habituais também constituem seus estados mentais indesejados únicos. Você é influenciado a comportar de formas memorizadas pelas próprias emoções que condicionou o seu corpo a ser sua mente. Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções e então dá por si. Olha isso.
Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções e então dá por si, sentado no sofá comendo batata frita, com o controle remoto numa das mãos e um cigarro na outra. Entretanto, horas antes você havia proclamado que ficaria em forma e iria parar com todos os comportamentos autodestrutivos. Por que é tão desafiador a gente parar com os nossos pensamentos e os nossos comportamentos autodestrutivos? Porque já está no nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele gosta de conforto, do que ele já é acostumado. Então, a gente já está ali naquele conforto, já está acostumado, e quando é para a gente fazer um movimento diferente, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. Ele diz, a maioria das ações inconscientes é executada para reforçar emocionalmente a personalidade e satisfazer um vício, para causar mais da mesma sensação. Por exemplo, pessoas que se sentem culpadas no dia a dia tendem a executar certas ações para satisfazer seu destino emocional. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Muitas ações inconscientes combinam com quem somos emocionalmente e nos satisfazem nesses aspectos. Então, assim, a pessoa, quando ela pensa demais nas outras pessoas e quer ajudar demais o próximo, não tem problema nenhum ajudar o próximo. Isso aí é uma lei, na verdade. A gente só recebe aquilo que a gente doa. Aquilo que a gente faz ao próximo é o servir, né? A gente sente satisfação em servir. Mas quando isso é exagerado e quando você se sente culpa por não estar ajudando, isso aí já está te autodestruindo. Quando você sente culpa, aí não estou ajudando tal pessoa, tadinha, coitada, ela não consegue, ela não dá conta, tudo sou eu, só eu dou conta de fazer as coisas, ela não dá conta de fazer, só eu consigo fazer. E na verdade isso aí é um padrão comportamental de controle. De controle. Quando você não deixa as pessoas aprenderem a fazer as coisas por si só, quando você não deixa as pessoas aprenderem a fazer as coisas. Ele diz, por outro lado, muitas pessoas exibem certos hábitos a fim de fazer desaparecer temporariamente o sentimento que memorizaram. Buscam gratificação instantânea em algo externo para se libertar momentaneamente da dor e do vazio. Seus vícios criam seus hábitos. Olha isso. Seus vícios criam seus hábitos. Como nada externo consegue resolver permanentemente seu vazio, você invariavelmente terá de fazer mais da mesma atividade outra vez. É por isso que às vezes as pessoas elas não conseguem parar de fumar. É justamente por conta disso. Horas depois, após a excitação ou a vibração diminuir, você terá de retornar à mesma tendência viciante mais uma vez por mais tempo. No entanto, quando desmemoriza a emoção negativa de sua personalidade, você elimina o comportamento destrutivo inconsciente. Porque o que acontece? Fumar é um comportamento destrutivo, certo? Para a maioria das pessoas, inconsciente. Para a maioria das pessoas, inconsciente. O que, na verdade, essas pessoas elas precisam fazer, na verdade, é o que ele diz aqui. Cadê? No entanto, quando desmemoriza a emoção negativa de sua personalidade, o que você tem que pensar é o que está causando isso? O que faz com que você tenha esse comportamento? Qual é o sentimento que tem por trás, na verdade, né? As pessoas que têm esse vício de fumar, na verdade, o que você tem que perceber é o que está por trás disso. Entende? É o que está por trás. Aí ele traz outro exercício para você escrever. Pense sobre a emoção indesejada que você identificou. Como você age habitualmente e quando se sente desse modo. Você pode reconhecer seus padrões entre os exemplos a seguir, mas certifique-se de adicionar aqueles comportamentos que lhes são específicos. Agora anote os modos únicos como se comporta quando sente aquela emoção.
Exemplos de ações, comportamentos limitantes. Aí ele traz aqui alguns exemplos. Ficar de mau humor, sentir pena de si mesmo por estar sozinho. Olha isso. Veja se você se identifica com algum desses aqui, tá? Ficar de mau humor o dia todo, qualquer coisa que acontece com o seu externo, você já acaba seu dia. Qualquer coisinha, qualquer pessoa, alguma pessoa te falou alguma coisa, você já reage a isso e você já se sente mal com isso. Então, você fica, aí acaba o seu dia, você fica de mau humor, porque você fica só remoendo isso que a pessoa te falou, o que aconteceu com você, entende? Sentir pena de si mesmo por estar sozinho. Sentir pena de si mesmo. Você sente pena de você? Porque você está sozinho? Pelo amor de Deus, gente. Bora, ó. 2026, amanhã é 2026. 2026, novo ano, nova criatura. Quebre o hábito de ser você mesmo. Comer para aliviar a depressão. Ligar para alguém para reclamar de como se sente. Puxar briga com alguém que ama. Isso é muito comum. Isso é muito comum. De você começar uma briga com a pessoa, dependendo do seu humor. Aí você vai lá, qualquer coisinha que acontece, você já começa a brigar com essa pessoa. E você ama essa pessoa, mas você vai lá e começa uma briga com ela. Beber demais e fazer um papelão, né? Quem nunca? Tem muitas pessoas que bebem demais, fazem um papelão, comprar e gastar mais do que tem. Olha isso. Comprar e gastar mais do que tem. Procrastinar, fofocar ou espalhar boatos, mentir sobre si mesmo, ter um ataque de mau gênio, tratar os colegas de trabalho com desrespeito, flertar com outras pessoas apesar de ser casado, vangloriar-se, berrar com todo mundo. Tem pessoas que berram com todo mundo. Apostar demais, dirigir agressivamente, tentar ser o centro das atenções, dormir tarde todos os dias, falar demais sobre o seu passado. Olha isso. Falar demais sobre o seu passado. Como que você quer começar um novo ano? Como que você quer que 2026 seja um ano novo, um ano diferente, se você repete os mesmos padrões? Se você repete os mesmos pensamentos, se você repete os mesmos sentimentos, se você fala demais sobre o seu passado, como que você quer criar um novo ano? Se você pensa demais no passado e você fala demais sobre o que aconteceu com você no passado, entende? Se você tem dificuldades para chegar a essas respostas, pergunte a si mesmo o que pensa em várias situações de sua vida e observe interiormente como pensa e reage. Você também pode olhar para dentro de si pelos olhos, entre aspas, de outras pessoas. Como elas diriam que veem você? Como você age? Então, aqui foi exemplos, minha gente, cadê? Exemplos de ações, de comportamentos limitantes que talvez você tenha aí, que são recorrentes no seu dia. Entende? E aí ele traz aqui uma sugestão para você pensar sobre essa emoção indesejada que você identificou. Então, você vai pensar sobre essa emoção, como você age habitualmente, como se sente, quando você se sente desse modo, como você age, como você pode reconhecer seus padrões entre os exemplos que eu acabei de ler aqui para vocês, mas certifique-se de adicionar aqueles comportamentos que eles são específicos. Agora, anote os modos únicos, como se comporta quando sente aquela emoção. Deixa eu ver aqui se eu vou continuar a leitura ou se eu vou deixar para dia 2, tá? A gente volta com a nossa live dia 2. Amanhã nós não teremos live. Deixa eu ver o que ele está falando aqui nessa parte. Agora, recordar, relembre os aspectos do antigo eu que você não quer mais ser. Agora revise e memorize sua lista. Essa é uma parte essencial da meditação. Seu objetivo é se familiarizar com
a forma como você pensa e age quando essa emoção específica o incita. É para fazê-lo lembrar de como não quer mais ser e de como você estava se fazendo tão infeliz. Porque é dessa forma que a gente se faz infeliz. É com esses pensamentos, esses sentimentos autolimitantes. Quando você começa a ter pena de você, porque você é uma pessoa sozinha, que na verdade a gente não é sozinho, é a gente que coloca na cabeça que a gente é sozinho, entende? E aí ele diz, cadê? Essa etapa o ajuda a ficar ciente de como se comporta inconscientemente e o que diz para si mesmo enquanto está pensando e sentindo, sentindo e pensando, de modo que tenha mais controle consciente nas horas de vigília. Gente, essa passagem da Bíblia, orai e vigiai, é a mais poderosa que tem. Orai e vigiai. Vigiai, vigiai os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, os seus sentimentos. E aí, ele diz, cadê? Executar essa etapa é um trabalho em andamento. Em outras palavras, se você senta todos os dias durante uma semana para focar nisso, provavelmente descobre que continua a modificar e refinar a sua lista. Isso é bom. Nessa etapa, você acessa o sistema operacional dos programas de computador, entre aspas, na mente subconsciente e lança luz neles para a sua revisão. Em última análise, você fica tão familiarizado com essas cognições que as inibe de disparar. Você vai podar as conexões sinápticas que constituem o antigo eu. E se toda conexão neurológica formada constitui uma memória, então você está de fato desmantelando a memória do antigo eu. Ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. E essa é a questão. Para a gente deixar um comportamento, a gente precisa primeiro reconhecer. A gente precisa primeiro reconhecer. Enquanto você não reconhece, enquanto você não admite que tem esse comportamento autolimitante, que tem esses pensamentos autolimitantes, não tem como você mudar. Primeira coisa é reconhecer. E ele diz, ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se você não sabe quem você não quer mais ser, a mudança ela não acontece. Ai, hoje eu vou pular não sei quantas ondinhas, vou fazer não sei o quê. Sabe, as pessoas acham que tudo vai mudar de 2025 para 2026, mas na verdade o 2026 ele só vai mudar se você já começou um processo antes. Quais são os seus hábitos? Quais são as suas rotinas diárias? Diário, o que você faz quando você acorda? O que você faz quando você dorme? Qual é a sua rotina? Como que você está se cuidando? Entende? É essa a questão. É essa a questão. Eu quero ser mais de Deus e viver para agradar a Ele. Exato. Exato. Então, assim, não vai ter uma transformação do dia para a noite na virada de 2025 para 2026. A transformação, ela acontece bem antes. O que você fez em seu 2025 para que a mudança ocorra em 2026? Entende? Então, ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se conseguir memorizar todos esses aspectos do antigo eu, você vai separar ainda mais sua consciência do antigo eu. Quando seus pensamentos e reações automáticos habituais forem completamente familiares, nunca passarão despercebidos ou não reconhecidos, e você será capaz de antecipá-los antes de serem iniciados. É aí que você está livre. É aí que você está livre. Nessa etapa, lembre-se, seu objetivo é consciência. Olha
Gente, esse livro é tão maravilhoso, esse livro é tão poderoso que eu fico assim impressionada. Eu comecei falando hoje a live, eu falei sobre o ano de 2026, ele não vai mudar enquanto você não estiver consciente dessa mudança. Porque a maioria das pessoas passam a virada de 2026, 2025, 2026 embriagados, certo? Elas esperam aquele momento para poder beber muito. E aí repete sempre a mesma coisa. Todo ano começa o ano de ressaca. Não tenho nada contra quem bebe. Eu não bebo, mas assim, uma tacinha de vinho, uma tacinha de champanhe para comemorar, não tem problema nenhum. Mas se você já entra o ano embriagado, se você já entra o ano inconsciente de quem é você, ou de quem você não quer mais ser em 2026. Lembre-se, seu objetivo é consciência. Consciência. Então, na verdade, o ano, ele não muda no 1º de janeiro. O ano não muda no 1º de janeiro. O ano, ele muda o que você faz todos os dias no seu ciclo de 24 horas. E ele muda no seu estado mental, ele muda no seu estado emocional, ele muda no seu estado energético. Entende? Solange, o livro que a gente está lendo é esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, tá? Vale a pena adquirir esse livro, tá? Eu sempre falo, livro é energia. Eu sempre falo para vocês, não tem problema nenhum acompanhar aqui o Café com Gleice sem o livro. Mas assim, tendo o livro é melhor ainda, porque daí a gente lê juntos. Para o próximo ano, o livro não está aqui, que eu queria mostrar para vocês, mas a gente vai ler... Ai, esqueci o nome do livro agora, gente do céu. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Esse livro que nós vamos ler, ele é bem pequenininho, bem fininho, mas é muito poderoso o livro. E a gente vai ler esse livro quando a gente finalizar esse aqui, tá? Assim, não deu tempo a gente finalizar ele nesse ano de 2025, mas a gente vai continuar ainda nessa semana. A gente não vai ter live amanhã, mas no dia 2 ou dia 3, provavelmente, eu vou comunicar lá no Instagram, tá? Se a gente vai ter live no dia 2 ou no dia 3. Então, minha gente, cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Se você já começa 2026 com excesso, você repete. Você vai repetir o ano da mesma forma. Porque a mudança, na verdade, ela acontece no nosso dia a dia, no que a gente faz no nosso ciclo de 24 horas. Entende? Só que as pessoas preferem viver numa ilusão de que tudo vai mudar de 2020. Tudo vai mudar ali. Meia-noite, tudo vai mudar. Minha vida vai mudar ali. A sua vida só vai mudar se você acompanhou aqui o Café com Gleice, a leitura do livro. Leia esse livro. Se você não acompanhou as outras lives, todas as lives elas ficam gravadas em uma plataforma que é a comunidade do Café com Gleice. Se você não assistiu às outras lives anteriores, tá? Tem um link aqui no Instagram, é só você clicar no link e pegar seu acesso. Mas se você quiser ler o livro, é bom também, tá? Eu sempre falo, o livro é energia, né? Livro é energia. Vamos cuidar da pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Você. Vamos parar agora. Para o que você está fazendo. Não sei o que você está fazendo agora. Deixa eu marcar aqui onde foi que eu parei, porque senão depois eu fico perdidinha, sem saber onde foi que eu parei. Página 284. Paramos na página 284. Vou ler aqui para vocês a mensagem de hoje, para a gente começar o nosso dia bem. A gente tem um ano aí abençoado, um ano próspero, um ano maravilhoso, dia 31 de dezembro. Vamos fazer uma respiração consciente. Às vezes a gente esquece de respirar, né, minha gente? Vamos fazer, cuida aí. Vamos cuidar da pessoa mais importante. Feche seus olhos, se você puder, claro. Coloque uma intenção para o seu dia, coloque uma intenção para o seu ano. O que você quer para esse ano de 2026? Quem você quer se tornar, na verdade? O que a gente tem que pensar é isso. Quem eu quero me tornar em 2026? E não o que eu quero em 2026. Porque o ter, na verdade, ele é consequência do ser.
As coisas elas só vão chegar na sua vida enquanto você ser, na verdade, aquela pessoa. Entende? Então, quem você quer ser em 2026? É isso. Então, respira fundo, expira profundamente, conta 4 segundos, segura 4 e solta. Mais uma vez, inspira profundamente, gentilmente. Segura um pouquinho e solta devagar. Enquanto este ano se aproxima do fim, receba toda a minha paz. Essa ainda é a sua maior necessidade e anseio por me derramar em seu vazio. Eu o criei para ser incompleto. Eu o fiz como um vaso de barro separado para uso sagrado. Quero que você seja preenchido com o meu ser. Agradeça-me pela minha presença pacífica, independentemente dos seus sentimentos. Sussurre meu nome com ternura. Minha paz, que vive continuamente em seu espírito, aos poucos se infiltra em todo o seu ser. Minha paz, que vive continuamente em seu espírito, aos poucos se infiltra em todo o seu ser. Então, eu desejo a vocês um ano de muita paz, muita prosperidade, muitas alegrias, muita saúde, principalmente, tá bom, minha gente? Amanhã nós não teremos live, voltarei talvez no dia 2 ou 3, não sei, vou ver como é que vai ser, tá bom? Beijo, Solange, obrigada pela sua companhia, obrigada pela companhia de todos vocês aqui na rede vizinha, no TikTok, obrigada pela companhia de vocês aqui no Instagram. Um ano de live, minha gente. Um ano de live, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer para comemorar esse ano de live. Deixa passar essas correrias, entre aspas, de ano novo. Depois eu vou trazer alguma coisa aqui pra gente comemorar o nosso ano de Café com Gleice, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.